Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos comentar a carta feita por Lula se recusando a sair da prisão por um artifício da Lava Jato, que era a ideia de progressão de regime, passando Lula à prisão domiciliar. Antes eu quero pedir desculpas pela alergia que eu estou, uma crise alérgica enorme. Além disso, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, é fundamental curtir e compartilhar. Nós precisamos estabelecer uma análise mais rica e essa análise é feita junto com vocês. Bem, a carta do Lula tem um caráter emblemático, né? É uma recusa diante da injustiça. Ao mesmo tempo, eu quero compará-la à Carta Testamento de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas cometeu um suicídio, foi um ato trágico na história nacional até hoje. Ele, na carta, esclarece os seus reais inimigos, aqueles que queriam manter os lucros das multinacionais extremamente elevados, aqueles internamente que colaboravam com essas multinacionais, aqueles que queriam atacar o povo brasileiro. Então Getúlio coloca e contrapõe os dois projetos nacionais. Um que era favorável ao povo brasileiro, de distribuição de renda, de melhoria da vida da população brasileira, e aqueles que queriam manter o país no atraso. Foi uma carta emblemática. A carta do Lula se assemelha a isso na medida em que coloca o sofrimento do povo por meio do desemprego, a justiça ao serviço do poder que está associado às corporações internacionais. E é isso que nós vamos analisar. O que é que está em jogo? Nós tentaremos aprofundar um dos aspectos do vídeo anterior em que falamos de Lula amordaçado. Fizemos uma pergunta. E é isso que certos setores dominantes querem. Um Lula amordaçado. Um Lula amordaçado. Bem, querem Lula amordaçado. Como nós dissemos no outro vídeo, a Globo esteve à frente ou se incorporou ao longo das principais manifestações de rua no Brasil. Vamos rememorar um pouco. Primeiro, esteve contra as diretas, aí ela aprendeu. Ela escondeu as manifestações pelas diretas. Mas já na morte de Tancredo Neves, presidente escolhido, primeiro presidente civil após a ditadura, escolhido pelo colégio eleitoral, a Globo assumiu um emocionalismo diante desse fato. Já esteve ali assumindo a direção das massas, do povo, né? As massas na cabeça deles. Outro momento importante foi a derrubada do Collor. Em certo momento, ela assume a direção dos chamados caras pintadas. Momento importante também foi a própria eleição do Collor. Ela esteve nesse processo de conduzir a população para a eleição dele. E ela foi fundamental nisso, né? Bem, durante as manifestações de 2013 também, ela não estava a princípio, mas depois percebe o potencial que isso significa para derrubar um projeto no poder que é diferente do dela, um projeto político diferente do dela. Depois, o golpe, chamado de impeachment. O golpe foi também através dessa direção. Mas, em certo momento, as massas de direita se descolam da Globo. A Globo trabalhou, ao longo do tempo, a formatação da Lava Jato, de um partido informal, mas muito real, um partido não legalizado, mas muito real, que é o partido jurídico, um partido judicial, um partido que envolve procuradores e juízes. Um desses juízes era a expressão central da Lava Jato, Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça. Sérgio Moro queria estar,
queria estar em qualquer dos governos que fosse eleito, exceto de alguns de esquerda. Ele queria estar no governo se o Amoedo, do Partido Novo, fosse escolhido, se o Alckmin fosse escolhido, e foi o Bolsonaro que foi escolhido, ele estava lá. Mas começa um aprofundamento da divisão entre Lava Jato e o governo Bolsonaro. Partes da Polícia Federal e o governo Bolsonaro. Partes da Justiça e a família Bolsonaro. Então, Moro passa a ser atacado. A Globo tentou se aproximar de Bolsonaro, mas acabou sendo rejeitada pelas massas de direita. Bolsonaro passa a atacá-la também. E hoje a Globo começa a trabalhar com a ideia de um novo projeto. Um projeto que ela tenta trabalhar com alguns dos seus atores, como Luciano Huck. Mas talvez o Sérgio Moro seja ainda esse projeto. O Partido da Lava Jato tenta se recriar como: vamos soltar Lula, mas vamos mantê-lo sob controle em uma prisão domiciliar. Ele não vai poder viajar ao país, mas ele pode ser fundamental se nós conseguirmos fazer um acordo com ele para que ele estimule a população a ir contra o governo Bolsonaro. Só que aí a Globo quer fazer o que fez em 2013 e 2016, passar a dirigir essas manifestações contra o governo Bolsonaro para os seus objetivos. Controlando o limite, limitando essas manifestações ao que ela acha que deve ser defendido. E o que é que ela acha que deve ser defendido? A saída do Bolsonaro da presidência, para que ela possa colocar um dos seus defendidos, um dos seus nomes. O principal nome, pelo que nós achamos, é Sérgio Moro, né? A Lava Jato tem sido combatida, Deltan tem sido combatido, Deltan Dallagnol tem sido combatido pelo Bolsonaro. Então há um racha nesse setor. Você vê que o próprio PSDB de São Paulo, com o Dória, tenta se afastar do governo Bolsonaro. Bolsonaro quer continuar no governo por duas formas. Ou por uma futura eleição em 2022, que nós não temos clareza se haverá, porque o primeiro projeto, o mais urgente para Bolsonaro, é promover um golpe militar. É promover um golpe policial militar. É outro partido informal, um partido que trabalha de forma real e cotidiana para conquistar os cargos no poder. Conquistar cargos em ministérios, conquistar cargos em órgãos públicos, conquistar, inclusive, o papel de professores em escolas cívico-militares. Nisso, esses grupos vão recebendo vantagens, vão recebendo cargos comissionados, vão recebendo dinheiro e vão se mantendo no projeto do Bolsonaro. Ele quer esse confronto, ele quer o confronto com aqueles que o enfrentam e querem limitar o seu poder. Ele quer a expansão do seu poder. Bem, nós temos então, do ponto de vista informal, dois partidos extremamente perigosos. De um lado, o partido ligado a grupos judiciais, esse partido judicial, e do outro, e sim, esse partido judicial tem relações com poderes nos Estados Unidos, como o Departamento de Justiça americano. O Departamento de Justiça se liga ao FBI, a Polícia Federal Americana. O Departamento de Justiça e o FBI são muito próximos ao setor financeiro dos Estados Unidos, as corporações financeiras, ao que lá é chamado Wall Street, um bairro, né, de Manhattan, em Nova York, onde se concentram as principais corporações financeiras. E é ligado ao grupo do Partido Democrata, que está à frente de corporações financeiras, né? Há pedaços do Partido Democrata que divergem desse. Mas esse grupo aqui detém a máquina de Estado do Partido Democrata, a máquina do Partido Democrata. Enquanto Bolsonaro, não. Bolsonaro está ligado ao que
alguns autores chamam de Deep State, ou Estado Profundo. É aquele setor bélico, é o Pentágono, é a NSA, Agência de Segurança Nacional, é a CIA, o órgão de espionagem e derrubada dos governos. Então, aqui do lado de Bolsonaro estão quem? O Exército, profundamente associado às Forças Armadas Americanas, inclusive treinando lá, compondo o Comando Sul dos Estados Unidos, o Comando Militar dos Estados Unidos para o Hemisfério Sul. Uma colaboração abjeta, certo? Uma colaboração abjeta de subserviência total às Forças Armadas Americanas. Quem mais? Os setores policiais, que estão também sendo treinados pelos órgãos de inteligência americanos, né? Quem mais? Setores milicianos, profundamente interessados na liberação da posse de armas para que eles possam controlar esse comércio e comandar e nos extorquir em todas as nossas atividades diárias. Esse é o setor dos mais perigosos. Esse é o setor que está ligado a quem? A CIA, a NSA, ao Pentágono. São um grupo que tem profundos interesses estratégicos no Brasil. Quais são os profundos interesses estratégicos no Brasil? Principalmente os setores minerais, as riquezas minerais do Brasil. Seja o minério de ferro, ouro, terras raras, petróleo. Então, é o setor que tem interesse no domínio dessas fontes minerais. Bolsonaro está ligado a esse projeto internacional. É o partido militar policial miliciano, apoiado pelos setores da CIA. Né? Nós discutiremos em outro vídeo, por exemplo, um artigo do Washington Post de hoje, ou de ontem, não me lembro bem, onde há elogios à fala de Bolsonaro na ONU. Isso é surpreendente. Quer dizer, e quem é o Washington Post? Segundo Pepe Escobar, jornalista brasileiro, internacionalmente famoso, segundo Pepe Escobar, o Washington Post é o órgão oficial da CIA. Ele representa e espalha os interesses da CIA pelo mundo. Então aqui nós estamos profundamente divididos entre essas duas forças extremamente poderosas e perigosas. Uma que quer golpear o Brasil e quer controlar permanentemente através de uma ditadura. O outro, um partido judicial que quer subverter a justiça a todos os seus interesses e que se alia à Rede Globo no sentido de formular um projeto que substitua o Bolsonaro. Lula ficou entre essas duas forças. Ele se recusa a colaborar com essa. Ele é inimigo dessa. E a sua carta expressa isso. E um dos elementos em que ele lembra a nossa grave situação é a do desemprego. Ao falar do desemprego, ele fala dos efeitos que a Lava Jato teve, desmontando a posse de riquezas minerais no Brasil, entregando a corporações multinacionais quase de graça e desmontando o setor industrial, naval, o setor industrial da construção civil. A Lava Jato teve esse elemento de destruição de grande parte da economia nacional. Então nós estamos, mais uma vez, repetindo os grandes confrontos que o Brasil teve em uma parte, mais ou menos, da metade do século XX até o final do século, mais ou menos nos anos 80, com a queda da ditadura. Nós estamos vendo interesses internacionais, corporações internacionais e uma grande liderança popular que precisa sair da prisão, não nas condições em que a Lava Jato impõe, mas que permita à população brasileira encontrar um caminho que enfrente essas duas forças. Eis a grande questão. A primeira questão que nós fizemos no vídeo é: em que condições Lula sairá da cadeia? Agora a grande questão é: que caminho tomar nesse enfrentamento dessas duas forças poderosas, perigosas e que querem controlar o Brasil de forma extremamente agressiva? Até o próximo vídeo.